amadureceu os seus discípulos, ele teve que esperar muitas vezes muito tempo para ele chegar a um nível de fé. E muitas vezes Jesus ainda chegou a dizer para Pedro: apacente as minhas ovelhas. E Pedro ainda ficou numa decisão. E Jesus pergunta de novo e ele, daqui a pouquinho, na terceira vez, já pergunta de novo e ele fica nervoso. Porque ele sentia no seu coração que amava a Jesus Cristo. Mas quando foi indagado 3 vezes, ele já sentiu que faltava alguma coisa nele. E assim somos nós, irmãos. Muitas vezes, quando somos indagados várias vezes, a gente diz que ama, e a pouquinho vem a outra vez, e a pouquinho vem a terceira vez, e a gente começa a ficar nervoso. Não devemos ser dessa maneira, mas as Escrituras estão ali para dar um entendimento a nós. E eu quero ler uma Escritura com vocês, que está em Lucas. Vocês podem ficar sentados, né? Esse culto é um culto mais de quarta-feira sobre ensinamento. Lucas 11, no versículo 23. Jesus fala assim: quem não é comigo é contra mim, e quem não é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, um pequeno versículo, mas com grande responsabilidade para podermos mostrar à Tua congregação. Ajude essa noite, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo envolva os corações para saber o que está acontecendo nesta era. E ela está se mostrando claramente a nós. E podemos ver a perfeição chegando, Senhor, em tempo, a hora e os momentos que estamos vendo acontecer. Aqueles que estão com seus olhos abertos já compreenderam a mensagem. Aqueles que ainda precisam seus olhos ser abertos, Senhor, que essa noite o Senhor possa dar essa condição aos seus corações, Pai. Porque vivemos no último momento, nos últimos minutos, Senhor, da Tua vinda, Senhor. Sabemos que Tu aparecerá para aqueles para irmos para o arrebatamento. E só Tu podes dar essa condição ao coração dos filhos. E peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Talvez, expressando dessa maneira, eu queria colocar um título. Não existe terreno neutro. Não existe terreno neutro. Muitas vezes, quando estamos em uma jornada, até em uma guerra, talvez você saia com um pelotão, ou saia com aqueles que vão lutar junto contigo. E na batalha, muitos ou saem, ou vão para outro lugar, ou a guerra é muito pesada, eles se afastam um do outro. Mas quero dizer para você que não existe terreno neutro. Ou você luta com Cristo na forma, batalhando pela esse general de 5 estrelas, ou você está lutando contra esse general de 5 estrelas. Ele expressa muito claro, porque vamos ler para você reforçar isso em sua mente. Quem não é comigo, olha só, é contra mim. E ele diz: e quem comigo não ajunta, espalha. Você vê que aqui não há dúvida, não há meio termo. Você não vê meio termo nessa condição. E a igreja, ela tem que chegar a um nível de amadurecimento em relação à palavra, ou ao Deus que trouxe essa palavra. Você ter convicção muito clara que é a palavra que muda a gente. Não tem outra coisa. Você pode dizer assim: mas irmão, e o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vai manifestar essa palavra que entrou em teu coração e vai mostrar frutos do Espírito Santo em sua vida. A palavra Deus deixou. Ele falou, o irmão Brana chega a dizer assim na mensagem, diz assim, ó,
que essa palavra foi a maior arma que ele pôde dar para os seus filhos de Deus. Então, o que você tem aqui na Bíblia é a maior arma. Você crê na mensagem por causa da Bíblia. Eu quero que você entenda. Não é você crer na mensagem para você crer a Bíblia. Isso é o contrário. Você crê na Bíblia para crer na mensagem. Você entende isso? Muitas vezes eles faziam a inversão. Eles diziam, você crê na mensagem para crer na Bíblia. Não, está totalmente errado. Você crê na Bíblia e agora você crê na mensagem. Por quê? A Bíblia é o padrão do cristão. O que não pode você colocar, de repente, uma expressão simples para você dizer, os burros na frente da carreta, atrás da carreta, né? Sempre é uma condição para você entender. Como a mensagem foi muito vindo forte no país, a gente tomou posições e ideias muitas diferentes. Muitas coisas passou no país. Mas antes de acontecer aqui, irmão, já vou dizer para você, já estava acontecendo lá. É interessante isso, né? Você diz, como, irmão? Não acontece tudo ao mesmo tempo? Não. Em alguns países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos e Europa, já estava acontecendo uma guerra lá, que depois veio fluir aqui. Eu vou dar um exemplo para você, só para você entender. Antigamente, irmãos, eu acho que você nunca ouviu sentado nesses bancos, em relação assim, tá saindo os irmãos e agora eles estão combatendo a mensagem. Os irmãos da mensagem combatendo a mensagem. Você viu isso aí no passado? Você nunca ouviu. Você nunca pensou nisso. Nunca você ia botar na ideia assim que irmãos que estavam dentro da mensagem iam combater a mensagem. Agora preste bem atenção. Você via outras igrejas, não vou botar o nome das outras, combatendo a mensagem. E isso você ouvia. Se você prestar atenção, houve várias igrejas falando mal do mensageiro, combatendo a mensagem. Mas agora chegou um tempo que lá fora começaram homens e mulheres que não disseram que o mensageiro é um mentiroso, o mensageiro não é um profeta, o mensageiro... E foram botando um monte de coisa. E esse espírito que está lá, agora ele se afloriu no país. Daí você vai ficar triste? Não, porque isso é mensagem. Eu quero que você entenda que os espíritos teriam que ser muito parecidos. E para ser parecido, tem que sair da onde? Você entende? Tem que sair da onde? Do próprio grupo. Daí você diz, aonde tu tem isso escritura, irmão? Eu vou te provar que eu tenho escritura. O que você acha de Judas? Saiu da onde? Do mesmo grupo. Você entende? E isso dá uma referência a nós de saber que o tempo está à porta. Se você lê Bíblia, se você conhece mensagem, você já está sabendo que está à porta, porque o grupo que saiu de dentro do povo da mensagem começou a combater a própria mensagem. Já pensou nisso? Você pensa que isso é pouco? Esse grupo se levantou já lá fora. E lá eles são fortes. E lá eles têm pastores grandes, conhecidos no mundo inteiro. Daí tu vai dizer assim, mas esses pastores estão certos, irmãos? Não. Irmãos, prestem atenção. Quando a mensagem do mensageiro vem e ela começa a bater, não é que ela quer bater nas pessoas, ou quer bater num pastor, ou quer bater em tal coisa. Não, é uma mensagem de Deus. Só acha que o irmão Brana ia perder tempo para estar batendo? Não, ele traz uma mensagem de Deus que vai aplicar. E esses homens, muitas vezes, olha, eu vou colocar 90% para dar uma chance de 10%. A maioria desses homens lá fora, eles cometem o erro de combater a mensagem. Sabe por quê? Porque aquela mensagem bate na vida deles. Daí, como bate na vida deles, eles começam a combater a mensagem e começam a usar a mensagem contra propriamente eles. Se eles se arrependessem e aceitassem a mensagem,
eles seriam abençoados. Mas muitas vezes a mensagem destitui eles do posto de dever deles. Muitas vezes a mensagem coloca e bate, não tem vez no pastor, mas na própria esposa do pastor. E eles, para não deixar isso, eles combatem isso. É isso que eu quero que você comece a entender. Por que que esses homens se levantam? E isso está muito próximo de nós, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Dando a entender que esse é o tempo. Porque estão identificados, conheceram a mensagem, mas não deram o devido valor ao Deus. E eu quero ler algumas coisas só para você entender esse assunto, que é um assunto muito delicado, eu sei. O que estamos fazendo aqui? Amadurecendo os nossos sentidos para você conhecer o tipo de espírito que está rondando. Por que um pastor vem advertir a igreja? Para dizer à igreja que tem um espírito rondando aí, que você deve prestar atenção. Você não deve tratar mal as pessoas, mas você deve saber qual espírito está girando por aí. É isso que um pastor faz. Só escute aqui, que eu vou botar um pouquinho mais para cima, o mesmo versículo para você. Eu estava lendo o 23, né? Deixa eu ver aqui. Olhe bem. Eu vou ler o 20. Mas, do Lucas 11. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus está falando assim, ó, se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, agora é chegado o reino de Deus. Ele vai dizer no 21, quando o valente, presta bem, quando o valente, armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem, aí esse valente não é Jesus. Esse valente é Satanás, que está trancando uma alma. Sabia que o valente, ele entra dentro da casa, que nós somos a nossa casa, ele entra, ele vai lá, tranca aquela alma? Isso não é brincadeira. As pessoas pensam que não, é um espírito que vai lá e entra e tranca a alma daquela pessoa. Por isso que Jesus está falando. Daí ele vai dizer no 22, ele vai dizer assim, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-te toda a sua armadura, arranca toda a armadura daquele valente que acha que era muito forte, em que confiava, e reparte os seus despojos. Então ele está dizendo uma coisa, irmão. Aqui tem uma casa, tem um valente aí que quer segurar aquela alma. Chega Jesus, que é o mais valente, vai lá, arranca tudo, tira tudo, ele limpa a casa. O irmão Branda chega a dizer, para você entender, que Billy Graham, ele tinha uma pregação de limpar a casa. Ele ia pregar numa região, ele veio pregar, eu acho que, se eu não estou enganado, até no Maracanã. Se eu não estou enganado, ele está, é isso mesmo, né? Os irmãos estão confirmando. Ele veio no Maracanã e pregou uma mensagem de arrependimento. Aquelas pessoas, milhares delas se converteram naquele momento. Mas passava depois de 2 anos, ele voltava ali, aquelas pessoas que foram 10 mil, 20 mil pessoas, que delas não estavam mais lá, ficava 20 só. Você percebeu? Então tem um segredo aí, que a gente deve entender. Era uma mensagem poderosa, ele fez isso no mundo inteiro. O irmão Brana fala dele muito claro sobre isso. Ele fala assim, ó, o irmão Billy Graham tem uma mensagem de arrependimento, liberta as pessoas, limpa aquele vaso, mas precisa se encher o vaso, e ele não tem essa mensagem para encher o vaso. Não olhe para lá, olhe para nós. Será que os nossos vasos estão sendo enchidos? É isso que eu quero que você entenda. Vem uma mensagem poderosa, limpa o vaso está limpo, agora precisa de quê? Encher. Porque se ele não encher, a própria escritura que está escrita aqui vai dar de conta com vocês. Ela vai dizer assim, ó,
Por isso que Jesus fala assim, ó, no 23 que eu li: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Agora vê no 24 que ele vai dizer: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz: tornar-me-ei para minha casa onde sair. Então, peraí, só tem um espírito que estava segurando aquela pessoa, então eu vou ver se a minha casa está, eu vou entrar na casa. Mas não é só um, vem mais quantos? Mais 7. Olha o problema, no 25: e chegando, achando-a vazia e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitando ali. E o último estado deste homem, pode ver, o homem é a casa, é pior do que o primeiro. Mas Jesus não foi lá e libertou? Você percebeu? Ele foi. Mas falta um estágio, irmão, que a gente não pode deixar de... E aí que eu digo que não existe lugar neutro. Quando uma pessoa é liberta, irmão, vou dizer para você o que acontece. Ela está feliz, ela está alegre, ela está com felicidade, tudo está fluindo, mas precisa de uma mensagem que encha ela. E essa mensagem que está aqui nesse tempo é para encher a gente, porque veio boas dádivas de Deus para entrar no nosso coração, para moldar isso, para não deixar mais 7 e o outro espírito que estava fora, porque saiu todos, um só, mas depois ele quer trazer mais 7, entrar nessa casa. Por isso que Jesus fala assim, ó: pelos frutos os conhecereis. Já está tempo para a gente amadurecer isso. Já tem tempo de a gente entender qual é o espírito que está trabalhando nas pessoas, porque a ação das pessoas mostra o que tem. Você entende? Vamos pegar isso agora. Ele diz assim na mensagem: a semente da discrepância. Ele diz assim, ó, vocês anotem isso, esta fita, vocês se lembrem, o próprio Deus, que estas pessoas agora que estão ajuntando toda essa grande seara num concílio mundial de igreja, e vocês terão que entrar nisto, vocês não podem permanecer fora disto. Ele está dizendo para essas igrejas: nenhuma igreja aí fora vai permanecer, vai todas elas entrar num concílio de Nisto, um concílio que está sendo formado. Ele vai dizer: ou vocês estão individualmente fora disto, ou vocês estão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Daí ele vai dizer assim: não vai haver lugar neutro. Você começa a entender? Irmãos, o concílio é lá fora, eu sei disso, mas se lembra que eu falei para vocês, existe um concílio também dentro da mensagem? Mas vamos tentar primeiro colocar lá fora o que o irmão Brando está falando. Isso será, ou tem a discrepância. Ó, aqui, ó, vou voltar um pouquinho antes para você entender. Isso será a marca da besta, ele fala. Então, todas essas igrejas que se unirem no concílio, ela estará na marca da besta. Na visão nossa, como da mensagem, você e eu e todos os irmãos da mensagem também não vão aceitar isso, porque aprendemos do nosso mensageiro que não podemos aceitar a marca da besta. Depois você vai entender qual é a posição da marca da besta. Ele vai dizer: ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou tem a discrepância. Agora, permaneça fora disto. Lembrando, ele diz, ó, permaneça fora disto, saia disto, fuja disso, permaneça longe disso. O Deus que eles afirmam servir, ou destruirá. Ele está dizendo assim, ó, essas igrejas que dizem que servem a esse Deus, o próprio Deus destruirá. Ele diz, destruirá. Olha só o que o irmão Bonana fala: o grande Deus de amor, que não. Ele bota pontinho para dar uma ideia. Não, esse Deus é o Deus de amor, ele não vai destruir você. Não, essa igreja estamos aqui servindo ao Senhor. Olha só a ideia que o irmão Bruno está afirmando no pensamento. Ele vai dizer assim: então eles também dizem:
dizem, bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. A própria igreja lá fora diz, não, irmão, vamos unir, porque Jesus orou para todos nós sermos um. Ficou bom? Aos olhos natural ficou bom. Agora escute o irmão Brana, não escute o irmão Arantes, não. Escute o irmão Brana. Então ele também disse, como pode andar junto dois andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? Ele pega uma escritura que está escrito para se unir, mas ele está dizendo para se unir aqueles que andam igualmente, andam no mesmo espírito, andam na mesma unção. Mas o que o povo pega lá fora? Diz, não está vendo aqui, Jesus disse para a gente se unir, mas não estão no mesmo espírito e nem na mesma unção. Você entendeu? Por isso que o irmão Brana vem nessa escritura e vai dizer, só vai se unir aqueles que têm o mesmo espírito. Ele chega a deixar nas mensagens assim, ó, pássaro da mesma plumagem anda o quê? Junto. Você não vê andorinhas andam com urubu, né? Você vê? Andorinha, sempre quando chega andorinha para a nossa época aqui, você já começa a ver que ela vai ter o verão. Então, é isso que eu quero que... Isso aí o irmão Brana sempre colocou na mensagem, você está ciente disso. Mas vamos tocar um pouquinho aqui na frente. Ele vai dizer assim, ó. Como pode andarmos juntos, dois andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? Ele diz, como ele e o Pai são um, e o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele é um com o Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. E assim é isto hoje, ou outro dia qualquer. Sim, Senhor, esse é o Deus um. Ele deseja que nós sejamos um. Você começa a ver o encaixe aqui? Ele está trazendo agora você para dentro da palavra. Preste bem atenção, irmão. Isso aqui é um assunto importante, porque aqui está falando de deidade. Você sabe, olha, vamos ler, depois eu vou entrar nesse assunto. Como pode este ser um, e este negando o nascimento virginal? Este não nega a cura divina, isto, aquilo, todos eles em uma confusão como esta. Ele está dizendo, um diz que tem cura divina, outro diz que não tem, outro diz, não, é virginal, é aquela coisa toda. Alguns deles nem mesmo creem em Deus, tem outros que nem creem em Deus, creem que ele era um filho de Deus. Preste bem atenção aqui não há confusão, eles nem creem que ele é Deus, eles creem que é um filho de Deus. Mas escute, tu tem que ler até o fim, senão você faz confusão com isso. Olha o que ele vai dizer, crê que ele era o filho de José. Jesus é o filho de José. Você crê que é filho de José? Não tem como. Daí ele vai levar, olha onde que o irmão vai levar. Certamente, o irmão gêmeo dos luteranos, congregação luterana, zingrianos, creem nisto, que ele absolutamente era somente um bom homem. Você acha que Jesus Cristo foi um bom homem? Preste atenção, vamos chegar lá. A ciência cristã diz que ele era um profeta, somente um simples homem. Olha só o que ele está dizendo. Profeta, talvez na versão que ele está querendo dizer assim, um pregador. Jesus Cristo foi um bom pregador, que ele não era divino. Espera aí, Jesus Cristo pode ser divino? Vamos caminhar aí. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador. Irmão Brana fala, se Cristo não é divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus ou ele não era nada. Você está captando aonde que o irmão Brana está caminhando? Agora você vai entender. Ele vai dizer assim, ele era divino, ele era a deidade, ele mesmo feito carne entre nós, na pessoa
do Filho de Deus. Você viu onde que ele entrou agora? Ele está dizendo para você, irmão, que Jesus Cristo, o Filho que você está vendo naquele tabernáculo ali, era o Filho, mas o Deus Todo-Poderoso estava dentro do Filho, por isso que ele era divino, ali era Deus, totalmente. Então por isso que ele está dizendo assim, ó, ele vem reforçar, ele diz, ele mesmo feito em carne, em nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente isto é o que ele era. Por isso tem vezes quando tu lê a mensagem, irmão, dá um pouco de complicação, mas ele vem, tu vai continuando, ele vai te colocar ali, bem no lugar central. Saber que Jesus Cristo, aquele tabernáculo, entrou Deus ali e tomou controle de tudo. Por isso que ele era divino. Divino. Você sabe agora onde que você está adorando? Escute bem aqui, ele vai entrar por um caminho muito importante para nós aprender isso, irmão. Porque isso aí envolve escolha. Irmão, a fé é uma coisa divina que vai a você. Você tem que segurar isso com fé, revelação. E quem dá isso é Deus, não é o irmão Arantes, nunca vai dar isso para você. Quem dá isso desce ao seu coração e você toma isso por fé. Muitas coisas na vida, irmão, você vai ler na Bíblia, vai ler na mensagem, e você vai ter que tomar por fé. Porque muitos alevantaram homens enganadores que estão usando a habilidade humana para questionar isso, irmão. E eu compararei aquela geração com esta, hoje, quando nós temos milhões de unidos à igreja, tem milhões unidos na igreja, nós temos dezenas de milhares, e Deus desce para viver em sua igreja, novamente, e para fazer as mesmas coisas, Ele fez ali, para fazer a si mesmo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas viram as suas costas contra isso, constantemente, alguns para serem populares, alguns para obterem de fazer uma escolha, isso forçando as pessoas. Você tem que fazer uma escolha, você não pode permanecer neutro. Novamente ele vai dizer, neutro, você tem que dizer sim ou não. Você nunca sairá por aquela porta a mesma pessoa quando você entrou. Está dizendo assim, ó, você nunca sairá pelaquela porta a mesma pessoa que você entrou. Talvez muito tempo lá atrás, quando eu estava ainda começando a mensagem, eu ficava pensando sobre isso. Hoje eu tenho a certeza o que é isso. Tenho a certeza do que é isso. Porque da maneira que você toma a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo, vai sair outra pessoa pelaquela porta. Olha aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, você não pode fazer, você tem uma escolha a fazer. Faça por Cristo nesta manhã, ele diz para a igreja. Daí ele fala assim, eles pensaram que todos os que pertencem à igreja seriam salvos. Irmão, muitas vezes a pregação dos pastores aciona o montante da igreja. Quanto mais a igreja for maior, ele está acionando, dizendo, ó, todos vocês salvos. Você já viu o irmão Banana falar isso? Ele já chega, pregou uma mensagem, tem 3 classes de crente. Você entende? Ele sempre falou, tem 3 classes de crente. Então ele aciona já direto isso. Mas a grande maioria dos pastores prega aquela pregação emotiva, emocional, dando uma referência para você, cara, você ficar todo feliz. Um dia você vai ser questionado lá na presença de Deus. Pô, meu pastor me enganou. Você quer que um pastor te engane? Eu confio tanto no meu pastor que ele me enganou. Escute o que ele vai dizer aqui. Eles pensaram que todos que pertenciam à igreja seriam salvos. Jesus disse, estreita é a porta, apertado é o caminho, todavia poucos haverão de encontrá-lo. Escritura. Você percebeu? Agora, por que Jesus fala assim, o reino de Deus é com força? Você agora percebeu? Acabou essa história. Tem que ser por força. Muitas vezes a gente pensa, por
força, não é por revelação, não. Você recebe uma revelação e agora você vai aplicar força na revelação. Já pensasse Noé recebendo uma revelação e não vai aplicar força de trabalhar, construir a arca, fazer toda aquela coisa? Ele aplicou força. A mensagem é Torre de Babel. Escute bem isso. Esta é a hora de escolher. Esta é a hora da escolha. Você não pode permanecer mais neutro. Novamente ele fala na questão neutro. Esta é a hora da escolha. Você não pode permanecer mais neutro. Você não pode se ir antes que a mensagem termine. Mas você pode passar por aquela porta como a mesma pessoa que você entrou. Eu saí dali e continuo a mesma pessoa. Você atravessará aquela porta nesta noite, uma pessoa melhor ou uma pessoa pior do que você. Ele está dizendo, ou você vai atravessar aquela porta ali, recebendo a bênção da palavra, recebendo a unção da palavra, ou você vai sair pelaquela porta, a mesma coisa. Isso é entre vida e morte. Você recebeu a mensagem do irmão Branham? Se você entender o que ele está falando, isso é vida e morte. Daí ele vai dizer assim, ó. Você não pode fazer nada. Isso depende de você fazer a decisão. É tempo de escolha. Você não pode ser neutro. O que eu quero dizer para vocês entenderem, irmão? A igreja não é um clube. É isso que eu quero que você entenda. Que você paga uma mensalidade e você usufrui de todas as coisas que tem na igreja. Não é um clube. Nunca foi. O problema é entender isso. A igreja é um local onde os filhos de Deus se reúnem para adorar a Deus e receber a mensagem da palavra de Deus. É só esse fator. Só que o irmão Branham fala em várias mensagens, a igreja é um ninho. E um ninho, você já viu que ele pregou já em algumas mensagens mostrando alguma coisa. Um ninho é agradável dentro da igreja. Ela tem que ter esse espírito mesmo. Um ninho tem que ser agradável dentro da igreja. Porque ali a águia faz aqueles galhos, depois bota uma peminuzinha e ali vai nascer as águiazinhas estão tudo ali, estão tudo num ninhozinho. Mas o ninho não pertence às águias. As águias têm que voar. Se você quer ficar no ninho, você vai ficar aqui. As águias, elas têm que voar. Por isso que se você quer pegar e olhar na internet, ver como é que uma águia trata. O que o irmão Branham está relatando através dos binóculos, tudo é verdade que ele está relatando. Ele diz que a águia chega num determinado tempo, ela vai lá e tira os pelos, limpa tudo. Só deixa galho pontudo. E depois ela vai mais outro tempo, ela tira o ninho. Para aquela águia ficar desconfortável, aquele jovenzinho desconfortável, pula para cá, pula para lá, dá salto assim, pula, ele começa a voar. E a mãe águia vem, traz a comida e começa a trazer. E ele está acostumado a receber a comida, daqui a pouquinho ela fica 4, 5 dias sem trazer comida. Será que aquela águia, a mãe está braba com o filho? Não. Ela está aperfeiçoando o filho. Com o filho o quê? Voar. E quando chega a mãe água com um pedaço de carne, ele pula, ele solta, ele fica feliz. Daqui a pouquinho ela vem mais, demora uma semana para trazer comida. Você pode acompanhar a história da águia, que você vai ver que é bem isso. O que ele está fazendo? Aperfeiçoando aquele jovem. Daqui a pouquinho, passa mais uma semana, ele já está voando. Ele voa daqui para uma árvore, daqui para outra. Daqui a pouquinho ele está estruturado, ele começa a aprender a caçar. Tudo por quê? Pela necessidade. Se você colocar o pessoal aqui dentro e não ter uma pressão, nós vamos querer ficar dentro desse ninho. Deus nos prova, nos testa, passa por luta, passa por prova, para a gente aprender a vencer. Por isso que eu falo, irmão, quando vir uma pessoa de fora que ainda não pertence à igreja, nós devemos fazer a parte do ninho. Cuidar, fazer o melhor, ensinar ele, para até ele entender que ele vai crescer um pouquinho, que ele vai voar.
Mas essa parte a igreja tem que aprender a fazer. Porque se não aprender a fazer, todo mundo que entra pelaquela porta foge. Não, lá não dá. Você começa a entender isso? Vamos aqui, ó. Ele vai dar outra condição para nós, para mostrar aqui. Ele diz assim: é tempo de escolha. Você deve escolher neste dia quem você servirá. E o diabo tem apresentado muitas coisas fascinantes que você pode escolher. Se você deseja, você não pode permanecer da maneira que está, porque você tem que ser. Se você está vazio, peraí, eu estou vazio? Não, eu não posso ficar vazio, porque a palavra diz que se eu ficar vazio, vai vir 7 espíritos e mais um. Por isso que, irmão, quando a gente está num lugar, no natural, né? Num lugar neutro, a gente gosta, né? Já notou? Lugar neutro, não corro nem para cá, nem para lá, estou sentadinho aqui, fico... Mas para Deus não tem lugar neutro. Esse é o problema. Você não pode ficar neutro. A Bíblia diz que nesse dia cada homem que não estiver selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. E agora? Quer que eu leia de novo? Mensagem do irmão Brana. Você tem em casa? Torre de Babel. Parágrafo 122. Escute bem. Você não pode ficar neutro. A Bíblia diz que nesse dia, cada homem que não estiver selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. Você pegou agora? Deus não deixa lugar neutro para nós. Deus é igual aquela mãe águia. Ela vai dizer assim: você vai crescer. Olha aqui que ele vai dizer: o que é a marca da besta? Ele faz a pergunta. Você sabe o que é a marca da besta? Um dia, ó, aí fora. É um sinal daqui. É quando a gente pega o celular, aperta assim, aquela luz vem nos nossos olhos. Você já escutou isso aí? Ou você não escutou na internet? Daí, ó, está na nossa mão. Escute o mensageiro dizer para você na maneira mais simples o que é o sinal da besta. Ele vai dizer assim, ó: o que é a marca da besta? Incredulidade. Tão simples, né? Vou explicar para você o que é incredulidade. A palavra de Deus diz que aquilo ali é uma caixa de som. Eu não creio. Eu sou um incrédulo. A palavra de Deus diz para te fazer isso, e eu não faço. Eu sou um incrédulo. Quão simples, né? Escute mais. Tem mensagem que o irmão Brana mesmo não sabe você que se o teu pastor te ensinara no Velho Testamento, ele está dizendo assim, ó, se o teu pastor ou os pastores te ensinaram no Velho Testamento, quando a trombeta soava, se um homem quisesse ficar livre, ele ficaria livre. Ele está dizendo assim, quando o jubileu, ele está entrando no jubileu, ele está dizendo assim, quando o jubileu tocava, é uma mensagem para você ficar livre. Você não queria ficar, irmão, não é uma demência você não querer ficar livre? Vem aqui, meu jovem, vem aqui, meu irmão, bota a orelhinha aqui, ó. Eu vou furar a orelha e agora eu sou o teu Senhor. Não é o Deus, não. É o Senhor que você está pensando que é. É o diabo. Olha bem o que ele vai dizer. Fique livre, ele ficará livre. Senão, ele ia até o pilar de uma sovela, furava a sua orelha, porque ele recusava a liberdade. E se você recusa a liberdade, então você servirá aquele mestre pelo resto de sua vida, e você estará perdido. Ele dá duas referências. Qualquer pessoa no mundo que está servindo, não existe você entendeu agora, né? Não existe território neutro. Ou você serve a Cristo
ou você não serve a Cristo. E qualquer terreno daquele ali, eles vão servir o resto da vida deles aqui e vão estar perdidos. Isso é escritura, irmão, que nos faz ser diferente. Pense nisso. Imagine nós que estamos sentados aqui escutando essa pregação. Você um dia vai dizer assim: Senhor, eu não sabia. Olhe bem, ele vai dizer outras coisas aqui. Qual é o selo de Deus, irmão Brana? O Espírito Santo. Você diz: é isto? É a escritura. Absolutamente, muitos deles. Mas deixe-me te dar um para que você não esqueça isso. Efésios 4:30, vocês conhecem, né? Não entristecei o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado até o dia da redenção. Aí está o selo de Deus. Isto é o que estou tentando lhe dizer. Você tem olhado para o selo de Deus para vir nos últimos dias? Não na sua testa. Como eles estão pensando, né? É na minha testa, né? Está marcado aqui 666, né? É incredulidade. Dizendo que isso está em sua testa e em seu conhecimento para compreender, mas a Bíblia diz que o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Cada um que tem isto em seu coração, olha onde que ele levou: batismo do Espírito Santo, e agora ele levou para onde que está o lugar? Em seu coração é livre. Irmão, preste bem atenção. Me ouça, me ouça. Eu não estou brincando com isso, me ouça. Um filho de Deus é livre. Ele não está aprisionado a sistema, não está aprisionado, eu poderia dizer assim, nem até doutrina, porque quem controla ele é o poder do Espírito Santo. Ele está livre, ele sabe que nunca vai fazer nada que defame a Deus ou prejudique a Deus de uma forma. Ele ama aquilo. Mas nós homens estamos cheios de coisa, doutrina, fecha aqui, abre essa porta, se não pode fazer isso, outra aqui. Que Deus é esse? Você quer ir para essa casa desse Deus que é cheio de coisa? É igual um pai brabo, muito ruim, muito brabo. O filho nem quer ir na casa dele. Você entendeu? Mas se o pai é agradável, tem prazer, o filho do meu pai é muito bom, eu chego lá. Me ouça, meu irmão, me ouça. Servir a Deus é muito, 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 muito melhor. As pessoas não entendem aí fora. Se elas entendessem, meu irmão, olha aqui. Então ele falou que é no coração. E você está livre. Eles são selados através do conhecimento de Deus em suas testas, que eles realmente sabem que Jesus morreu e ressuscitou outra vez, porque eles podem vê-lo. Agora entenda isso, irmão. É aqui ele está usando uma questão testa, porque ela entrou dentro da consciência e desceu ao subconsciência. Porque no Velho Testamento, irmão, eu quero que você entenda, os homens lá, para aprender os 5 livros, eles colocavam os papelzinhos assim na franja do boné, e cada papelzinho daquele ali, eles liam. Depois que eles decoravam, eles trocavam o papelzinho. Por isso que eles conseguiam ler todos os livros e estavam tudo aqui. Eles recitavam porque guardou em sua mente. Por isso que eu falo para você, um filho, vocês que têm filho, se você ensina ele a também ler, pelo menos esse salmo, ele vai lá ler, daqui a pouquinho, ele vai guardando. Depois, quando ele está mais jovem, ele sabe recitar, é isso. E guarda no coração dele, e isso vai reforçar ele para ter um bom conhecimento da palavra. Claro que vai precisar da experiência de novo, do Espírito Santo, você sabe disso, né? Mas vamos ler aqui, vamos finalizar isso. Estamos para finalizar. Opa. Ele vai dizer assim: um pouco mais, e o incrédulo não me verá mais. Isso é Jesus Cristo falando. Mas vós me vereis. Aquele que tem o selo. Escute bem, um pouco mais, o incrédulo não verá mais. Só aqueles que têm o selo. Pois eu estarei convosco até mesmo em vós, até no fim do mundo. As obras que eu faço, também fareis. Mesmo
maiores que esta, pois vou para o meu Pai. O mundo incrédulo anda em trevas, ao redor de alguma torre de Babel, apalpando algo ou outro, ao redor de algum superstição ou algum culto, enquanto o verdadeiro crente e os sinais e maravilhas, e isto é escondido dos olhos do incrédulo, abre os corações agora, deixando-o entrar. Vou dar um exemplo para você que está acontecendo, já que a gente falou sobre no começo, só para finalizar, irmão. Depois vamos orar. O que está acontecendo, irmão? Antigamente, é o que eu falei para vocês, as igrejas lá fora que combatiam a mensagem. Várias igrejas combatiam. Chegavam a falar assim, é Brahma. Usava o nome do irmão Brahma como uma bebida de uma cerveja, é Brahma. Entendeu? Aplicavam outras coisas, faziam um monte de chacota, mas era lá fora, eles não conheciam a mensagem. Agora são irmãos que saíram, né? Considerado em aspas, né? Que saíram do nosso meio, que maldiz a mensagem. Sabe o que acontece? Olha na liga. Está lá o sumo sacerdote, lá de Israel. Chega ajuda. Eu quero vender o mestre. Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa... Provavelmente ele falou um monte de coisa. Por causa daquilo, por causa disso, por causa disso. O sumo sacerdote lá dele diz assim, ó, se do meio deles eles veem falar essas coisas todas, eu acho que realmente essa é uma seita mesmo. Você captou? Já pensasse um irmão que diz que é da mensagem, chega ali, lá para outros irmãos lá fora, outras pessoas, realmente eu estive lá dentro da mensagem, mas isso é tudo uma mentira. Eu olhei lá, fui lá buscar lá nos papéis, fui lá não sei no cartório, fui lá não sei aonde, vi que está tudo errado, não sei o quê. Da mesma forma que ele não teve falta para segurar a mensagem, ele confiou em pessoas que estão dizendo lá fora que aquilo estava lá no papel, que pegou papel, meu irmão. Você quer uma casa nova? Eu boto no papel e digo, a casa é tua, no teu nome. É só papel. Já vou dizer uma coisa para você. Não tem nenhum brasileiro que foi atrás desses papéis para dizer se isso é verdade ou não. E fato é uma coisa. Fato, contra os fatos não há, né? Não é bem assim, irmão. Não, pode dizer assim, eu vou dar um exemplo bem simples para você, para pegar. Olha só, o fato. Se é um fato, então é verdade. Depende. Eu vou lá no cartório, naquela época antiga, eu acho que aconteceu, pode até acontecer com alguém de vocês. Eu vou lá no cartório e boto assim, meu filho nasceu no dia 15 de março. Mas chega lá no cartório, eu chego atrasado, porque tem aquela coisa de bota assim, não, ele não nasceu 15 de março, ele nasceu 15 de maio. Qual é o certo? É 15 de março, mas só que foi registrado 15 de maio. Mas o nascimento dele foi 15 de março. Você entende? Mas no papel está 15 de maio. Deve dizer assim, não, tá vendo aqui? Tome cuidado com os fatos. Por isso que eu estou dizendo, abra os olhos o que está acontecendo. Eles estão vindo com muita coisa que eles nem sabem. Eu nem precisava falar isso. Eu só ia aplicar se eles têm coragem de dizer que esse homem não curou. Não o homem que estava dentro dele não curou. Lá na África. Vai lá na África para ver. Quantos testemunhos tem? Olha. E você sabe o que é o sinal de cura, né? Para atrair os filhos de Deus, né? Vamos passar para outra parte? Vamos orar, depois eu faço a oração final.